Testemunho de fé quando Deus age no silêncio. Continuação ampliado com detalhes, diálogos, provas e vitórias. Aprovação que parecia não ter fim. Era uma sexta-feira à noite e o irmão Carlos, nome fictício, mas história real, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. Na frente dele as contas se empilhavam, luz, água, aluguel atrasado, e o boleto do remédio da mãe que não podia esperar. O salário do mês ainda não havia entrado, e o que restava no bolso mal dava para o ônibus até a igreja no domingo. Senhor, o que eu vou fazer? Ele sussurrou com a voz embargada. Não era a primeira vez que Carlos passava por apertos. Desde que perdeu o emprego fixo há 6 meses vivia de bicos, consertos de eletrodomésticos, pinturas, qualquer coisa que aparecesse. Mas dessa vez a situação era diferente. A mãe, Dona Maria, havia descoberto um tumor no útero, e os médicos pediam exames urgentes. O valor? R$ 1.200, uma fortuna para quem mal tinha R$ 50 no bolso. Mãe, não se preocupe. Deus vai prover, ele disse, tentando esconder o desespero. Mas, na verdade, Carlos não via saída. A decisão que mudou tudo. Naquela noite, enquanto arrumava a Bíblia para o culto de sábado, ele se lembrou das palavras do cooperador irmão João, um homem simples, mas cheio de fé. Meu filho, quando a prova aperta, é sinal que Deus está preparando algo grande. Mas ele quer ver se a gente confia nele até o fim. Carlos não tinha mais forças para duvidar. Então fez algo que humanamente não fazia sentido. Separou os últimos R$ 20 que tinha e os colocou no envelope de oferta. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Mas a minha oferta é para ti primeiro. Orou com lágrimas nos olhos. Dona Maria, ao ver o gesto do filho, abanou a cabeça. Filho, você tá louco? A gente não tem nem para comer. Mãe, se Deus não abençoar, esses R$ 20 não vão resolver nada. Mas se ele abençoar, respondeu Carlos com uma fé que ele mesmo não entendia de onde vinha. O silêncio de Deus e a nossa impaciência. Os dias passaram. Nada mudou. O salário atrasou mais uma semana. O médico ligou cobrando os exames. A luz foi cortada por falta de pagamento. E no fundo, Carlos começou a questionar. Será que eu ouvi errado, Senhor? Será que a minha fé não é suficiente? Foi então que no culto de quarta-feira o irmão Pedro, um dos anciãos, leu Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquelas palavras o atingiram como um raio. Deus não está atrasado. Ele está trabalhando no tempo certo. Pensou. E naquele momento Carlos decidiu não desistir. A primeira resposta, Deus usa pessoas. No sábado seguinte, enquanto ajudava a limpar o templo, algo que fazia toda semana, mesmo sem ser obrigado, o irmão Mateus, um cooperador que mal conhecia, se aproximou. Carlos, o Senhor te abençoe. Tava orando por você essa semana. Sabe, às vezes Deus coloca no coração da gente ajudar alguém, disse, entregando-lhe um envelope branco. Carlos abriu sem entender. Dentro, R$ 1.200 em dinheiro vivo, o valor exato dos exames da mãe. Irmão, mas como o senhor soube? Perguntou com a voz falhando. Não sei. Só sei que Deus me falou no coração para te dar isso. Não é meu, é dele, respondeu o irmão Mateus, sorrindo. Dona Maria fez os exames no dia seguinte. E, para surpresa dos médicos, o tumor havia diminuído significativamente, algo que, segundo eles, não tinha explicação médica. Isso é coisa de Deus, meu filho, disse a mãe, abraçando Carlos. A segunda prova, agora é a minha vez de abençoar. Mas a história não terminou aí. 2 meses depois, enquanto Carlos já havia conseguido um emprego estável, graças a uma indicação de um irmão da igreja, ele recebeu uma ligação desesperada. Carlos, é o Tiago. Preciso da sua ajuda, irmão. Era um jovem de 19 anos que havia sido batizado na CCB um ano antes, mas se afastara após cair em más companhias. Agora presidiário, ele ligava da cadeia. Eu tô perdido, irmão. Não aguento mais essa vida. Se Deus não me tirar daqui, eu vou acabar morto. Carlos lembrou-se de si mesmo alguns anos antes, quando também esteve à beira do desespero. Tiago, Deus não desistiu de você. Eu vou lá te visitar, disse sem hesitar. A visita que quebrou correntes. Na cadeia pública, Carlos encontrou Tiago abalado, magro, com olheiras. O jovem chorou ao vê-lo. Irmão, eu traí Deus. Traí a igreja. Não mereço mais nada. Carlos não o julgou. Em vez disso, contou sua própria história. Tiago, eu já estive onde você tá. Sem dinheiro, sem esperança, achando que Deus tinha me abandonado. Mas ele nunca desistiu de mim. E não vai desistir de você. Então, abriu a Bíblia em Atos 2:38 e leu.
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tiago quebrou em lágrimas. Eu quero voltar, irmão. Quero ser batizado de novo, do jeito certo. A restauração. Deus não só livra, ele transforma. Com a ajuda de advogados indicados por irmãos da igreja, Tiago conseguiu progressão de pena por bom comportamento. Ao sair, Carlos o levou direto para a igreja. No batistério, enquanto o jovem era imerso nas águas em nome de Jesus Cristo, Carlos orou: Senhor, assim como tu me tiraste do lamaçal, tira este jovem e faz dele um instrumento teu. Hoje Tiago é um cooperador ativo, visitando presídios e levando a mesma esperança que recebeu. A lição que ficou. Quando perguntam a Carlos como Deus fez tudo isso, ele responde com um sorriso: não foi milagre de um dia para outro. Foi fé, obediência e irmãos que não me deixaram cair. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. E acrescenta com os olhos brilhando: se Deus usou um homem como eu, cheio de medos, falhas e dúvidas, imagine o que ele pode fazer com você, que está lendo isso agora. Um convite à firmeza. Se você está passando por uma crise financeira, uma doença na família, ou até mesmo um afastamento da fé, não desista. Continue firme nos cultos, mesmo quando parece que nada muda. Não deixe de ofertar, Deus honra a fé que dá primeiro a Ele. Busque os irmãos, a igreja é a família que Deus nos deu. Espere no Senhor, mesmo quando Ele parece silencioso. Deus não falha. Às vezes, Ele permite a prova para nos preparar para uma bênção maior, não só para nós, mas para abençoarmos outros. Glória a Deus! Que este testemunho fortaleça sua fé e te lembre: você não está sozinho. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. Amém. Nota final, estilo CCB. Se você foi abençoado com este testemunho, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Deus abençoe sua vida. A provação que veio como fogo e como Deus a transformou em luz. O silêncio antes da tempestade. Carlos nunca esqueceu aquele domingo de manhã, quando o pastor leu Salmo 34, 19 no culto. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Naquele momento as palavras soaram como um eco distante. Ele olhava para o envelope de contas sobre a mesa da cozinha, aluguel atrasado, boletos vermelhos, o nome sujo na praça, e sentia o peso de cada letra como se fosse uma pedra no peito. Como, Senhor? Pensou enquanto a congregação cantava: confia no Senhor de todo o teu coração. Ele queria confiar. Quis. Mas a conta do mercado estava estourada, o carro precisava de conserto, e a empresa onde trabalhava como motorista fretado havia anunciado demissões. Será que eu também vou ser cortado? Naquela noite, depois do culto, ele sentou no sofá da sala, as mãos trêmulas segurando a Bíblia aberta em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas como buscar o reino quando o estômago roncava de fome? Como confiar quando o banco ligava todos os dias? Foi então que irmão Paulo, um cooperador mais velho da congregação, bateu à sua porta. Não era visita marcada. Não era coincidência. Carlos, o irmão tá bem? Vi você saindo do culto hoje com a cabeça baixa. Quer conversar? Carlos quase chorou ali mesmo. Não por vergonha, mas porque aquele gesto simples foi a primeira luz no túnel. Ele convidou Paulo para entrar, serviu um café fraco, o que tinha em casa, e desabafou. Irmão, tô afundando. Não sei mais o que fazer. Já orei, já jejuei, já ofertei, e parece que Deus não tá ouvindo. Paulo não deu respostas prontas. Não falou em milagres instantâneos. Só colocou a mão no ombro dele e disse: Deus ouve, irmão. Às vezes, a resposta vem de um jeito que a gente não espera. Lembra do Elias? Deus não estava no vento forte nem no terremoto. Tava no murmúrio suave, 1 Reis 19:12. Às vezes a gente tá esperando um trovão, e ele fala num sussurro. E então Paulo fez algo que mudou tudo, tirou do bolso um envelope amarelado e colocou na mesa. Isso é para você. Não é muito, mas é o que o Senhor me colocou no coração de trazer hoje. Carlos abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, o valor exato do aluguel atrasado. Não um centavo a mais, não um a menos. E um bilhete: Deus proveu. Fique firme. A virada que veio do lixo, literalmente? Mas a prova não acabou ali. 2 semanas depois, Carlos perdeu o emprego. A empresa fechou as portas, e ele se viu, aos 42 anos, desempregado, com dívidas e sem perspectiva. Agora, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele continuou indo aos cultos, mesmo quando o orgulho dizia para ficar em casa.
Continuou ofertando, mesmo quando a razão gritava para guardar cada moeda. E foi numa tarde de quarta-feira, depois de um culto de oração, que Deus falou de um jeito que ele nunca esqueceu. Ele estava saindo do templo quando viu um papel amassado no chão do estacionamento. Por reflexo, pegou para jogar no lixo, mas algo fez desamassar o papel. Era um anúncio rasgado de uma transportadora procurando motoristas. Não tinha telefone, só um endereço, uma rua no bairro industrial, a 20 minutos dali. Senhor, será que é isso? No dia seguinte, de terno e gravata emprestados, porque não tinha mais um decente, Carlos foi até o endereço. O lugar era simples, um galpão com 3 caminhões velhos e um senhor de óculos na porta. Moço, o senhor tá contratando? Perguntou, segurando o papel amassado. O homem olhou para ele, depois para o papel e sorriu. Esse anúncio é de 6 meses atrás. A gente até já preencheu as vagas. Mas, por que o senhor veio hoje? Carlos não sabia o que dizer. Então falou a verdade. Senhor, eu tô desempregado, com contas para pagar, e encontrei esse papel no chão ontem. Achei que fosse um sinal. O homem ficou em silêncio por um instante. Depois, estendeu a mão. Meu nome é seu João. E sabe, moço? Ontem mesmo um dos nossos motoristas pediu demissão. A vaga abriu hoje de manhã. Se o senhor quiser, pode começar segunda-feira. 3 dias depois, Carlos saiu dali com o emprego garantido, um salário melhor que o anterior, e a certeza de que Deus tinha ouvido. Mas o mais incrível, quando ele voltou ao templo naquela noite, soube que o irmão que havia jogado aquele papel fora era o mesmo que, sem saber, tinha orado por ele no culto de oração. Deus trabalha nos detalhes, irmão, disse o pastor, quando Carlos contou o testemunho. Às vezes, a resposta tá no que a gente considera lixo. A doença que veio para fortalecer. Mas Deus ainda tinha mais a ensinar a Carlos. 6 meses depois, sua esposa, Ana, descobriu um nódulo no seio. O médico falou em biópsia, possibilidades, tratamentos longos. Carlos sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não, senhor. Não agora. Não com ela. Ele se lembrou das noites em que Ana orava por ele na crise financeira. Das vezes que ela cozinhava arroz com ovo para economizar e ainda dizia, vai dar certo, amor. Deus não nos abandonou. Agora, era a vez dele ser forte por ela. Os irmãos da congregação se uniram em jejum e oração. Todas as quartas-feiras, depois do culto, um grupo ia à casa deles para ler a Bíblia e orar. Até as crianças da escola dominical fizeram uma corrente de oração. O médico marcou a cirurgia. Ana entrou na sala com Salmo 23 no coração. Carlos, do lado de fora, com as mãos suadas, repetia, Senhor, eu confio em ti. Mesmo que não entenda, eu confio. Quando o médico saiu, o rosto não era de preocupação, mas de surpresa. O nódulo encolheu. Não precisa de cirurgia. Vamos só monitorar. Carlos caiu de joelhos ali mesmo no corredor do hospital. Não foi um milagre espetacular. Não houve vozes nem visões. Mas foi a mão de Deus agindo através da medicina, da oração, da fé de uma mulher que não desistiu. O jovem que voltou do abismo. Mas a maior bênção ainda estava por vir. 1 ano depois, Carlos estava servindo na campanha evangelística quando viu um jovem de cabeça baixa, sentado no fundo do templo. Tiago, 19 anos, olhos vermelhos, cheiro de álcool, marcas de briga. Ele reconheceu o rapaz. Era o filho do irmão Silva, que havia se afastado da igreja há 2 anos. Drogas, más companhias, uma prisão por furto. Carlos sentiu algo arder no peito. Lembrou-se de quando ele mesmo esteve perdido anos atrás, antes de se converter. Depois do culto, ele se aproximou. Tiago, tudo bem, meu irmão? O jovem olhou com desdém. Tudo bem nada, irmão. Eu só vim porque meu pai me arrastou. Não acredito mais nessa história de Deus. Carlos não discutiu. Só convidou. Vemigo, senta aqui um pouco. Quero te contar uma história. E então ele compartilhou tudo. A crise financeira, o envelope do irmão Paulo, o papel no chão, a doença da Ana. Eu também já achei que Deus tinha me abandonado. Mas ele nunca desistiu de mim. E não vai desistir de você. Tiago não chorou. Não fez nenhuma promessa. Mas na semana seguinte voltou. E depois mais uma vez. Até que numa noite de sexta-feira, depois de um culto de jovens, ele se ajoelhou e chorou. Eu quero mudar, irmão. Eu quero ser batizado. 3 meses depois, Tiago estava nas águas, com as mãos do pastor sobre sua cabeça. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberás o dom do Espírito Santo. Quando ele saiu da água, Carlos estava lá com os braços abertos. Bem-vindo de volta, irmão. Hoje Tiago é cooperador na congregação, visita presídios e conta sua história para outros jovens perdidos.
Se Deus pode me tirar do fundo do poço, pode tirar qualquer um. A lição que ninguém esquece. Quando perguntam a Carlos como Deus fez tudo isso, ele não fala em fórmulas. Não dá 3 passos para a vitória. Ele só diz: foi fé, obediência e irmãos que não me deixaram cair. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. E então, com os olhos brilhando, ele acrescenta: se Deus usou um homem como eu, cheio de medos, falhas e dúvidas, imagine o que ele pode fazer com você, que está lendo isso agora. Porque a obra de Deus não é sobre heróis. É sobre pessoas comuns que decidem confiar, mesmo quando não vem a saída. Um convite que vale para você. Se você está passando por uma crise financeira que parece não ter fim, uma doença na família que tira o sono, um afastamento da fé que enche o coração de culpa, não desista. Continue firme nos cultos, mesmo quando parece que nada muda. Não deixe de ofertar. Deus honra a fé que dá primeiro a Ele. Busque os irmãos. A igreja é a família que Deus nos deu. Espere no Senhor, mesmo quando Ele parece silencioso. Porque Deus não falha. Às vezes, Ele permite a prova para nos preparar para uma bênção maior, não só para nós, mas para abençoarmos outros. A última palavra, que vale mais que 1000. Numa das últimas vezes que Carlos deu seu testemunho, um irmão novo na fé perguntou: mas irmão, como a gente sabe que Deus vai responder? Carlos sorriu, olhou para o templo cheio, e apontou para o piano velho no canto, o mesmo que anos atrás um irmão havia doado quando a congregação não tinha dinheiro para comprar um novo. Olha aquele piano. Ele já foi jogado fora. Estava quebrado, sujo, abandonado. Mas alguém viu valor nele e consertou, e hoje ele louva a Deus todos os domingos. E então, com a voz embargada, ele disse: Deus faz a mesma coisa com a gente. A gente pode estar quebrado, sujo, abandonado, mas Ele vê valor onde os outros veem lixo. E se a gente deixar, Ele nos conserta, nos afina, e faz a nossa vida cantar para Ele. Glória a Deus! Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. Amém. Nota final, como na CCB. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Deus abençoe sua vida e lembre-se, a melhor história de fé ainda está sendo escrita. E você faz parte dela. A provação que veio para ficar, mas Deus não. Carlos nunca esqueceu o dia em que o médico olhou nos seus olhos e disse, com uma calma que só os profissionais conseguem ter diante de notícias ruins: é um tumor. Precisamos operar o quanto antes. Naquele momento o chão pareceu sumir debaixo dos seus pés. Não era apenas a palavra tumor que o assustava, mas tudo o que ela representava: contas médicas, afastamento do trabalho, a incerteza de como sustentar a família. Sua esposa, Maria, segurou sua mão com força, mas ele viu o medo nos olhos dela também. Naquela noite em casa, depois que as crianças dormiram, Carlos se sentou na sala, olhando para a Bíblia aberta sobre a mesa. Não conseguia ler. As palavras borravam. Senhor, por quê? Ele não gritou, não chorou alto. Só sussurrou, como se Deus estivesse ali, sentado ao seu lado. Eu não sou um homem ruim. Tento servir a ti. Por que agora? Mas então, como um sopro suave, veio à sua memória as palavras do irmão mais velho da congregação, seu João, que certa vez disse: Filho, Deus não nos promete um mar sem ondas, mas nos promete que não afundaremos. A oferta que não fazia sentido. No domingo seguinte, Carlos foi ao culto com o coração pesado. Não tinha ânimo para cantar, mas foi. Porque, como ele mesmo dizia, quando a gente não tem força para ir, é quando mais precisa estar lá. No momento da oferta, ele hesitou. Tinham apenas R$ 80 na conta, e o aluguel vencia na semana seguinte. Maria olhava para ele, como se lesse seus pensamentos. Deus, como eu vou dar oferta se não tenho nem para pagar as contas? Mas então ele lembrava das vezes que mesmo com pouco Deus havia providenciado. Respirou fundo, pegou uma cédula de R$ 20 e colocou no envelope. Naquele instante, um irmão que ele mal conhecia, o irmão Paulo, se aproximou. Irmão Carlos, o Senhor me colocou no coração para te dar isto. E estendeu um envelope. Dentro havia exatamente R$ 300. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para o aluguel e as despesas básicas da semana. Carlos não disse nada. Só apertou a mão do irmão Paulo com os olhos cheios d'água. Não era um milagre espetacular, mas era Deus falando: eu vejo, eu cuido. O jejum que quebrou o silêncio. As semanas seguintes foram de exames, consultas e a espera pela cirurgia. Carlos e Maria decidiram fazer um jejum de 3 dias, só água e oração. Não era um jejum para forçar Deus a agir, mas para se aproximar dele, para ouvir sua voz em meio ao silêncio.
No segundo dia, enquanto oravam juntos no quarto, Carlos sentiu uma paz que não vinha dele. Não era a ausência de medo, mas uma certeza de que não importa o resultado, Deus estava no controle. Mesmo que o pior aconteça, eu confio em ti. E então, no terceiro dia, o telefone tocou. Era o médico. Carlos, os exames mostram que o tumor encolheu. Ainda precisamos operar, mas as chances são muito melhores agora. Maria caiu de joelhos. Carlos só conseguiu dizer, glória a Deus. Não foi uma cura instantânea. Não houve anjos ou vozes do céu. Mas foi Deus agindo do jeito que ele sempre age, no tempo certo, de forma que só quem está atento percebe. O jovem que voltou para casa. Um ano depois da cirurgia, Carlos já estava recuperado e de volta ao trabalho. Mas Deus não havia terminado sua obra. Numa tarde, enquanto visitava os irmãos doentes com o irmão Paulo, aquele que lhe dera o dinheiro no culto, eles passaram por uma praça e viram um grupo de jovens. Um deles, o Rafael, era conhecido na congregação. Havia sido batizado anos antes, mas se afastara. Agora, estava com os olhos vermelhos, claramente sob efeito de algo. Carlos sentiu o coração apertar. Senhor, o que eu faço? Não era julgamento, era dor. Ele conhecia aquele caminho. Sabia como era se sentir perdido. Se aproximou devagar. Rafael, tudo bem? O jovem olhou para ele com desconfiança. O que o senhor quer, irmão? Nada. Só queria te dizer que se precisar de ajuda, a gente tá aqui. Rafael riu amargo. Ajuda? A igreja não ajuda ninguém. Só julga. Carlos não discutiu. Só contou sua história. Falou do tumor, do medo da oferta que não fazia sentido, do envelope que apareceu. Falou de como Deus o havia tirado do lixo e dado um propósito. E então, com a voz embargada, disse, eu também já estive onde você está. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não desiste de você. Rafael não respondeu na hora. Mas uma semana depois, ele apareceu no culto. Magro, abatido, mas lá. E 3 meses depois, estava nas águas do batismo, chorando como uma criança, enquanto a congregação cantava, lavado estou no sangue do Cordeiro. A lição que ficou. Anos se passaram. Carlos agora servia como cooperador, visitando os enfermos, aconselhando os jovens, sempre com a mesma mensagem. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Certa vez, um irmão novo perguntou, como o senhor consegue ter tanta fé? Carlos sorriu, olhando para o templo cheio, o mesmo lugar onde, anos antes, ele havia chorado em silêncio, achando que tudo estava perdido. Fé não é ausência de medo. É confiar mesmo quando a gente não enxerga a saída. É como andar no escuro, mas saber que alguém está segurando a sua mão. E então, com os olhos brilhando, ele acrescentou, Deus não tira a prova. Ele entra na prova com a gente. E isso faz toda a diferença. O encontro com o médico. Um dia, Carlos encontrou o médico que havia feito sua cirurgia. O homem, já aposentado, reconheceu-o e perguntou como estava. Por um milagre, doutor. O milagre que veio através das suas mãos. O médico, que não era crente, olhou para ele com curiosidade. O senhor acha que Deus cuida assim, de cada um? Carlos não hesitou. Não acho. Eu sei. Porque ele cuidou de mim. E não foi só a cura do tumor. Foi a minha esposa que não desistiu. Foi o irmão que me deu dinheiro quando eu não tinha. Foi o jovem que voltou para a igreja porque alguém acreditou nele. Deus trabalha através das pessoas. Às vezes, a gente só não repara. O médico ficou em silêncio. Depois disse, talvez o senhor tenha razão. Carlos não pressionou. Só sorriu e disse, quando o senhor quiser conhecer esse Deus, a porta da igreja está aberta. A última visita do irmão João. Anos depois, o irmão João, aquele que falará sobre as ondas do mar, ficou doente. Carlos o visitava todos os dias no hospital. Num desses dias já fraco, o irmão João pegou sua mão e disse, lembra quando eu falei que Deus não promete um mar sem ondas? Carlos assentiu, segurando as lágrimas. Pois é, mas ele promete que a gente vai chegar do outro lado. E agora eu tô vendo a outra margem. E é lindo, filho. É lindo. 3 dias depois, o irmão João partiu. Mas no seu velório, Carlos sentiu uma paz que só vem de saber que a história não acaba aqui. A mensagem que Carlos deixou. Nos seus últimos anos, Carlos escreveu num caderno as lições que aprendeu. 1. Deus não evita a tempestade, mas cala o mar quando é hora. 2. A oferta não é para Deus precisar do nosso dinheiro. É para a gente aprender a confiar. 3. Às vezes, Deus não muda a situação. Ele muda a gente dentro da situação. 4. O maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação da alma. 5. A igreja não é um lugar de perfeitos. É um hospital para os quebrados.
Esse caderno, hoje, está nas mãos de seu filho, que segue os mesmos passos, servindo, amando e confiança que Deus nunca falha. O último culto. No último culto que Carlos participou antes de partir para a glória, ele subiu ao púlpito, já fraco, mas com a voz firme. Olhou para a congregação, rostos conhecidos, histórias de lutas e vitórias, e disse: se eu pudesse deixar uma coisa para vocês, seria isto: não desista. Não desista quando a conta não fecha. Não desista quando o médico dá um diagnóstico ruim. Não desista quando parece que Deus está demorando. Porque Ele não está atrasado. Ele está preparando algo que os nossos olhos ainda não podem ver. E então, com lágrimas nos olhos, ele terminou: a minha história não é sobre mim. É sobre um Deus que pega o que o mundo jogou fora e faz uma sinfonia. E se Ele fez isso comigo? Ele fez uma pausa, olhando para cada um. Ele pode fazer com você. A congregação cantou Grande é o Senhor enquanto Carlos se sentava, exausto, mas em paz. 3 semanas depois, ele dormiu no Senhor. E no seu velório não houve choro de desespero. Só gratidão. Porque, como ele mesmo dizia, a melhor parte da história ainda está por vir. Glória a Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Amém.